Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente dar continuidade à nossa série de alicerce da saúde emocional e espiritual e sentimental também, porque estamos tratando a nossa mente, o nosso coração e também o nosso espírito, principalmente o nosso espírito, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da palavra do Senhor, o que que vai acontecer? Pergunto eu, o quê? Vamos estar alinhados com a vontade do nosso Pai, do Eterno. No dia hoje, no 5º episódio da nossa série, a palavra como alimento e também como defesa. Uma ilustração. Um jardim onde as ervas daninhas, ou seja, mentiras, são arrancadas e sementes boas, promessas, são plantadas. Se não plantarmos bem, o mal cresce sozinho e o bem, ele vai murchando. Como uma florzinha, se não regarmos diariamente ou no seu tempo devido não regarmos, o que que acontece? Ela vai fazendo igual o Chaves, tchu, 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 vai murchando e não desabrocha aquela flor no seu devido tempo. Assim funcionam as mentiras e as promessas. Promessas plantadas e fé solidificada, promessas cumpridas. Agora, promessas faladas e mentiras enraizando e tomando forma, o que acontece? As promessas, elas são sufocadas por todas as mentiras, por todas as nossas crises emocionais e psicológicas. Nossa vida é cercada de pormenores, de situações. E se a gente não souber lidar com esses pormenores, não souber lidar com essas circunstâncias, nós murchamos também. São os solos da nossa vida. No seu trabalho, o que você planta para o seu trabalho? Eu estudo, eu busco fazer um curso, eu busco crescimento profissional, pessoal, faço curso disso, curso daquilo, vou me profissionalizando. O que que vai acontecer com o seu profissional? O seu profissional vai crescer e você vai se tornar um profissional sólido. Como meu marido diz, mar calmo não torna bom marinheiro. Os marinheiros são feitos em batalhas, em lutas, em dificuldades e vamos vivendo todos os dias. Vamos começar no dia de hoje lendo Salmos 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus, as sagradas escrituras, é o que move a nossa vida. Se guardarmos em nossa mente, em nosso coração, nossa vida vai ser totalmente diferente. E diferenciada por quê? No momento que as crises vierem, que as incertezas baterem, você vai se recordar e vai falar assim: não, isso aí não é promessa de Deus, não. Isso aí não vai entrar na minha vida, não. Vai dar logo um bloco. Opa, aqui não. Aqui é de outro. Esse pensamento aí não é daqui, não. É da oposição. Pensamentos que vêm, que são inspirados, são os pensamentos de quê? Levados para as sagradas escrituras. Aqui escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder no coração não significa ocultar que ninguém veja, mas armazenar ou tesourar, ou seja, guardar algo muito valioso. No pensamento hebraico, o coração é a sede da vontade do intelecto. Aqui o contexto do Salmo 119, ele é o seguinte: ele é referente a esses pensamentos de quê? De guardar, de armazenar, de prender, de ocultar, de deixar escondido. Entende? O Salmo 119, ele é um acróstico alfabético.
ou seja, um malabarismo, o mais longo da Bíblia, inteiramente dedicado à exaltação da palavra de Deus. O autor aqui ele expressa um amor profundo pelos mandamentos, como guia da pureza. Ou seja, aqui o salmista, quando ele escreve o Salmo 119, ele coloca como a palavra de Deus como o fundamento, o alicerce, aquilo que a gente deve buscar e se alicerçar, se solidificar, se prender, se agarrar. É como no mar. Minha mãe dizia que o mar não tem cabelo. Realmente não tem cabelo. Mas no mar, a palavra de Deus significa como se fosse uma prancha, aonde eu estou no meio do mar, à deriva, e a única coisa que eu preciso me agarrar é a palavra de Deus. Porque ela vai nos tirar dos nossos maus pensamentos, das nossas más condutas. Por isso devemos estudar, aprender, ser o nosso alimento matinal. Logo de manhã já pegar as escrituras sagradas e já começar a folhear e começar a aprender. Se você não é cristão, se você não cultua da mesma fé, leia as escrituras. Pegue a Bíblia e leia. Eu sempre indico 4 capítulos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, se eles não tiverem nada de proveitoso para a sua vida, eu mudo meu nome. Apesar que meu nome vai ser mudado, né? Quando Jesus voltar, meu nome vai ser mudado. E é isso. O nome de todo mundo. Isso é promessa, hein? E é isso. São promessas que o Senhor, ele nos fez para nos trazer uma nova vida, uma nova era, um novo porvir. Nossa vida aqui é só uma passagem, ao qual estamos aguardando o nosso Rei, que vai julgar a todos para nos resgatar. Uma aplicação boa: memorize versículos. Quando a tentação ou o desânimo surgirem, você terá um estoque armazenado aqui na sua mente para os momentos necessários. Algo valioso para reagir imediatamente, sem precisar procurar uma Bíblia física. Eu sempre me recordo de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, quando as ansiedades elas tentam vir para me agarrar, é isso. Tudo que for nobre, tudo que for do justo, tudo que for de boa fama, eu tento armazenar meu pensamento, trocar os pensamentos ruins, esses pensamentos de ansiedade, de crise, para quê? Para eu me moldar e não deixar que essa crise me vença. Porque quem tem que vencer é quem? É o Senhor. E ponto final. E ele deixa as armadilhas aqui, para você vencer. Ele deixa a válvula de escape. Mas é aquilo, se você não quer ler a Bíblia, se você não quer estudar a palavra, como é que vai sair das armadilhas do inimigo? Não vai sair. Vai ficar lá. O inimigo vai colocar lá o ninhozinho e vai ficar lá o passarinho rodando da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, do que seja. Por isso que Paulo fala tanto da mente, de tratar a mente, de modificar, de mudar o pensamento, não amoldar ao padrão desse mundo, mas modificar com os pensamentos bons que vêm da onde? Das escrituras. Não adianta. Eu posso mandar você ver todos os filósofos do mundo todo, de qualquer Max Lucado, tem vários aqui no país também, mas só me falta a memória. Mas Max Lucado é um cara muito, muito bom. Mas, cara, você pode ouvir qualquer um deles. Se vou falar bem claro aqui, vou chamar até mais perto para mim. Se você não mudar os pensamentos, não mudar a sua forma de pensar, você pode ler, você pode ir de Freud, de Aristóteles, pode ir a qualquer filósofo, a qualquer psicólogo, a qualquer psiquiatra. Se você não moldar a sua vida de acordo com o padrão bíblico, a vida vai continuar do mesmo jeito.
A mudança começa de nós. As escolhas são nossas. Nós é que devemos moldar a nossa vida de acordo com o padrão de Deus. Não Deus mudar a vida dele, mudar a palavra para me agradar. Não, Deus não tem que fazer isso. Deus é o dono de tudo. Crie um universo e faça você. Tá bom? Obrigada, de nada. Bom dia. Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra é como um cirurgião da alma. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Por que nossas vidas são modificadas? Existem tantas conversões no mundo. As pessoas que se converteram a Cristo Jesus são pessoas que realmente entenderam que elas têm que se render a Deus, que elas têm algo a mudar, que elas precisam de mudança. Eu sou uma. Todos os dias eu leio as Escrituras porque eu preciso de mudar a mim mesmo. O principal foco da mudança não é o outro, sou eu mesmo. Quando lemos as Escrituras é para um tratamento íntimo, não é para um conforto da nossa alma, para dizer que nós temos promessas, que somos alguém valioso, que somos alguém especial. Somos sim especiais para Deus. Porém, todavia, entretanto, devemos nos colocar em nossos lugares. Aqui o autor de Hebreus está exortando os cristãos a não caírem na incredulidade, usando o exemplo de povo de Israel no deserto. Ele alerta que Deus vê além das aparências. O autor ele fala de um contexto geral no capítulo 4 de Hebreus. A palavra ela é viva, Zal, indica que a Bíblia não é um texto morto. Ela interage com o leitor, ou seja, por penetrar e cortar, ela entra no nosso íntimo e retira aquilo que não é bom, aquilo que o Senhor não quer que esteja em nossa vida. A comparação com a espada médica ou de combate mostra que ela separa e que é o que é carnal, ou seja, do homem humano, desejo humano, do que é espiritual, divino. Nós vivemos pelo Espírito. E por vivermos por Espírito, vai haver uma luta, um combate, um embate, e precisa ser retirado esse lado humanizado, ruim, ao qual precisamos preencher o nosso espírito com aquilo que é bom, com aquilo que é nobre, com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que vem de Deus. Use a Bíblia para o autoconhecimento. Às vezes achamos que nossas intenções são boas, mas a leitura da palavra revela egoísmos ocultos, permitindo que sejamos curados pela palavra. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O manual da prosperidade espiritual. Não se aparte da sua boca o livro da lei. Antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. No contexto do livro de Josué, capítulo 1, Josué acaba de assumir a liderança de Israel após a morte de Moisés. Ele enfrentava a tarefa colossal de conquistar Canaã. Deus o instrui que o sucesso militar e político dependeria da sua fidelidade à lei. A quê? As Sagradas Escrituras. E é isso. A nossa prosperidade de vida depende exclusivamente da nossa obediência. E a prosperidade não é só de bens.
não é só de poder aquisitivo, de monetário. É uma mente tranquila, é uma mente em paz, é uma mente sã, é uma mente ao qual eu confio no plano de Deus, nos projetos de Deus, aonde eu não me coloco superior às escrituras, mas eu me coloco reverente e abaixo delas, entendendo que as escrituras sagradas são o modelo para que nós venhamos a vencer. E é extraordinário isso. A palavra meditar, hagar, no hebraico, sugere murmurar, ou falar consigo mesmo. Não um esvaziamento de mente, mas um preenchimento dela. O foco aqui é constância, dia e noite. O meditar na palavra é você ficar ali, ó, enchendo a sua mente da palavra de Deus, lendo diariamente. Tá, tá um problema? Vai lá, pega a sua Bíblia. Hoje temos a Bíblia física, temos a Bíblia virtual. Hoje em dia qualquer um pode baixar uma Bíblia NVI no celular, vai na Play Store, vai no Marketplace, baixa a Bíblia e lê. Abre, vai lá, vai ler, vai preencher a sua mente de coisas boas. Não deixar que os pensamentos vazios atrapalhem a sua vida. E é isso. Trate a Bíblia como um GPS. Antes de tomar decisões importantes, verifique se o seu alimento diário está alinhado com a direção que você pretende tomar. Leia as Escrituras, veja se o que você vai tomar de decisão agrada ao Senhor de fato. Gente, na Bíblia, nas Escrituras, tem informações para exatamente tudo. Não precisa ficar perguntando, fulaninho, você acha que isso aqui é certo? Lê. Se você não lê, você vai ficar da opinião dos outros. Aí vai que o fulaninho pega e fala assim, ó, isso aqui é pecado. Quando você vai ver, não é pecado coisa nenhuma. É invenção do fulaninho. Por isso devemos ler, minha gente. As escrituras sagradas, elas são para serem refinadas na nossa mente, ó. Passadas por um refino, para quê? Para a gente poder não ser enganado e viver o que realmente Deus quer. Muitos estão sendo enganados porque não leem as escrituras, porque querem ficar só com o que o pastor, com o que o irmãozinho, com o que fulaninho, betaninho falou e não lê as escrituras. Deus tem ordenança e tem ordem para tudo. Se você pegar os meus devocionais anteriores, você vai ver sobre a igreja bíblica. E a igreja bíblica Deus fez e fundamentou com uma ordem. Ordem não de mandamento, mas ordem de organização. Organização geográfica, de espaço, de tudo. Preste atenção. Vou falar uma vez só. Leia as escrituras. Não fique só com o que o irmãozinho ou a irmãzinha está falando. Não fique só com o que eu estou falando. Aprenda a se doutrinar, a sentar para assistir o devocional, ó, com a Bíblia aberta e procurando. Pausa o vídeo, vai lá e vai mudando, e é isso. Trago muitos contextos bíblicos. Veja se o que eu estou trazendo realmente cabe dentro do contexto. Lê o capítulo todo, vê se aquilo que eu estou fazendo de resumo realmente é o capítulo todo e se amolde ao padrão da Bíblia. Leia as escrituras, o seu manual, se alimente dela, se fortaleça. É o nutriente para a nossa alma. Uma alma fraca, um corpo fraco, uma mente mais fraca ainda. E é isso. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e meu júbilo. A palavra como sustento e alegria. Achando as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias vivia em um momento de profunda perseguição e angústia. Ele estava isolado, sofrendo por pregar a verdade. Nesse isolamento,
A palavra de Deus tornou-se a única companhia e força de Jeremias. E é isso, quando estamos mais fracos, mais fragilizados, mais enraizados e presos, aí é que precisamos estudar mais a palavra. Aí é que a gente precisa se fundamentar mais na palavra, buscar crescer em oração, em estudo da palavra, aprender do Senhor, ver o que o Senhor tem para nos ajudar. Aqui existe um manual para tudo na nossa vida. Para tudo. Tem ensinamento para tudo. Mas a gente precisa se moldar. Se não, lembra daquele exemplo? Tem uma faquinha aqui, e eu tô ali, ó, dando murro na ponta da faca. E a faca, ela é feita de quê? De metal. O que vai acontecer? A faca é afiada, ela vai começar a me ferir, a me rasgar. Vai chegar um ponto que eu vou ficar de tanto dar murro em ponta de faca para poder ela quebrar, eu é que vou estar ferido e cortado, e não a faca. Vocês conseguem entender essa analogia? Quando eu luto contra as escrituras, querendo moldar as escrituras às minhas vontades, eu fico perdido e me machuco. Essa é a intenção. Entender que dar murro em ponta de faca só serve para nos ferir, para nos machucar. Nos dias de comer a palavra é a metáfora máxima da assimilação. Assim como o corpo digere o alimento e transforma em energia, músculo, Jeremias transformou a revelação divina, as escrituras, em sua própria substância vital, em seu maior alimento, em sua maior fonte de energia. Deposite tempo para as escrituras. Deposite tempo para se alimentar dela. Sua mente, seu emocional e o seu espírito estarão alinhados em um mesmo propósito: cuidar dessa máquina que se chama o corpo humano. Nos dias de fome emocional ou tristeza, busque na escritura não apenas um dever religioso, mas o prazer de quem saboreia uma refeição favorita. Deixe que a promessa de Deus mude o seu humor. Deixe que a palavra do Senhor mude o seu humor. Muitos perguntam para mim por que eu sou tão animada, tão alegre, tão feliz. Jesus me reencontrou. E por Jesus ter me encontrado, ele me transformou. Então, só quem já teve depressão e síndrome do pânico sabe qual é a diferença de um sorriso todos os dias. E é isso, minha gente. Sorria. Jesus Cristo tem promessas para a sua vida. Sua vida não é vazia. Sua vida não é um acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Deus tem promessas para a sua vida. Você é uma promessa de Deus. Não deixe que o mundo diga o contrário, porque o mundo mente. Deus não. Deus não é homem de mentira. Acredite no que, as escrituras sagradas dizem sobre você. Você é filho, você é amado, você é um povo exclusivo, você é uma geração eleita. Você é salvo. Você foi salvo pela graça, a graça de Cristo Jesus. Não deixe que o mundo diga que você não vale nada, porque para Deus você tem valor. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Guardar no Salmo 119 significa tesourar ou esconder algo valioso. A palavra ela não deve estar apenas no papel,
mas integrada à estrutura do pensamento, para servir de alicerce e ponto de partida contra o pecado. Memorize um versículo curto hoje e repita-o toda vez que pegar no celular ou quando for tomar um café. Pode dizer, grite, proclame em voz alta: o Senhor é meu pastor e de nada terei medo, nada me faltará, porque o Senhor é meu pastor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Todas as coisas. Quem me fortalece? Deus. Quem você serve? A Deus. Então, Ele te fortalece. Eita glória, amém. O coração é guardado pela presença constante da verdade bíblica, que discerne o que é proveitoso. O conceito da palavra como alimento revela que a Bíblia possui fundamentos biológicos e espirituais. Sobrevivência. Assim como não vivemos sem comer, o espírito definha sem a verdade. Josué, capítulo 1, versículo 8. Imunidade. Ela fortalece o sistema de defesa contra o erro e o pecado. Salmo 119, versículo 11. Satisfação. Ela sacia o vazio existencial e gera alegria profunda, independente das circunstâncias externas. Jeremias 15, versículo 16. Nosso metabolismo, ela precisa, ela processa o que está dentro de nós, separando o que é útil do que deve ser descartado. Hebreus 4, versículo 12. Em resumo, ler a Bíblia não é apenas adquirir conhecimento, é nutrir a nossa existência, é nutrir o nosso espírito, é nutrir o nosso ser. A ideia não é apenas abastecer a mente, mas o corpo como um todo, para assim prosseguirmos juntos, nutridos do que existe de melhor, que é a palavra de Deus. E quando nos alimentamos de Deus, estamos alinhados com Ele mesmo. Quando nos alimentamos de Deus, esse é o nosso alimento, é a nossa instrução, serve para tudo para nossas vidas. Quando nos alimentamos, estamos alinhados com o propósito de Deus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que precisamos nos alimentar diariamente da Tua palavra. Não é um alimento que hoje eu pego um versículo, aí eu só domingo eu me alimento das Escrituras. Não. As Escrituras precisam ser o nosso alimento diário. É todos os dias sendo alimentados pelo Senhor, buscando o crescimento do Senhor, aprendendo do Senhor, vivendo o que o Senhor tem para nos mostrar, porque na sua palavra a sua verdade é revelada. O Senhor não é homem que minta. E eu creio, Pai, em tuas promessas. Eu não creio na mentira do mundo, eu creio nas tuas promessas. Eu sou uma serva tua, somos teus servos, Senhor. E por sermos teus servos, não acreditamos nas mentiras do mundo, mas acreditamos fielmente, Pai, na tua palavra, nas escrituras sagradas, na Bíblia Sagrada. Muito obrigada por deixar escrito aquilo que iria nos ajudar, nos transformar e transformar o nosso viver e o nosso ser. Pai, que cada um aqui presente consiga moldar e modificar a sua vida segundo as Escrituras Sagradas. Obrigada por tudo. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém!